Olá, meu amigo e minha amiga. Que bom ter a sua presença conosco no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a palavra de Deus, com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer a Escritura, mas acima de tudo, queremos conhecer a vontade de Deus para melhor servi-lo e para andar nos seus caminhos. Você pode acompanhar informações sobre os nossos programas e os nossos convidados acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. Mas eu tenho uma dica muito importante para você. Anote aí o site biblia.com.br. Sabe por que eu estou dando essa indicação? Porque você que acompanha o nosso programa gosta de informações da Bíblia, gosta de temas bíblicos. Então, no site biblia.com.br, você terá estudos bíblicos e informações que o ajudarão a aprofundar seu conhecimento da Palavra de Deus. Mais uma vez, biblia.com.br. No livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 1, lemos o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O livro de Romanos, com seus 16 capítulos, é um texto extraordinário do grande teólogo, o apóstolo Paulo. Mas qual é o tema central da epístola de Paulo aos Romanos? Qual é o pensamento de Paulo sobre aqueles que não conheciam o Deus do Antigo Testamento? E qual é o pensamento de Paulo sobre aqueles que conheciam o Deus do Antigo Testamento? Essa e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje. Está começando Teólogos. Em nosso programa de hoje, o nosso assunto é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no Novo Testamento. Eu queria que você tivesse a Bíblia em suas mãos e que você tivesse um caderno, uma caneta para tomar nota, porque hoje teremos algumas informações essenciais. Faremos um voo panorâmico no livro de Romanos e isso é essencial para compreender as particularidades deste texto tão rico do apóstolo Paulo. Para termos ajuda para compreender o tema de hoje, nós temos dois convidados especiais. Pastor Clasir Virmes, muito obrigado por estar conosco nessa oportunidade. Você vem da FADBA. Da FADBA, da Faculdade Adventista da Bahia. Que cursos que nós temos lá na instituição? Nós temos, a FADBA começou com uma ênfase forte nos cursos de saúde, então nós temos curso de fisioterapia, enfermagem, também com curso de educação na área de pedagogia. E hoje nós temos lá o curso de secretariado, gestão de tecnologia da informação, administração, contabilidade. E recentemente foi aberto o curso de odontologia na FADBA também, além do curso de teologia no seminário adventista que está sediada no campus da FADBA. Que bom, Clasir, obrigado por você estar conosco aqui. O nosso outro convidado é o pastor Flávio Souza, que também vem da FADBA. Isso, Faculdade Adventista da Bahia. Isso, e lá você atua como, o Clasir é professor de teologia, sim, mas você também é o coordenador da graduação, é isso? Coordeno o curso de graduação em teologia. E são quantos alunos que Nós vocês temos têm? lá no SALT 341, no seminário, né? 341 número, né? alunos. Um bom número. E você atua em que área especificamente da teologia? Ultimamente tenho trabalhado mais na área da teologia sistemática. É um desafio, mas é um privilégio também ajudar a formar pastores, né? Para a Igreja Adventista. A gente se sente honrado e sobrecarregado com o tamanho da tarefa de preparar os jovens que cresceram, muitos deles cresceram na igreja ou se converteram há algum tempo e sentiram o chamado de Deus. Mas é um privilégio ver os nossos jovens dedicando a vida à pregação do Evangelho no nosso campus. Muito bem. Eu queria agradecer ao pessoal, à administração da FADBA, por permitir que esses dois colegas estejam aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar este vídeo sobre a FADBA.
Agora que você já conhece a FADBA, pense na possibilidade de enviar algum familiar, filho, parente, para estudar e fazer alguns dos cursos que a FADBA oferece. Anote o site adventista.edu.br. Amigos, o nosso tema de hoje é Romanos. Vamos começar, pastor Flávio? Sim. Qual que é o tema central da Epístola aos Romanos? Então, o tema central nós podemos ler aqui em Romanos 1, 16 e 17. Então vamos lá. Pode ler. Diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o tema é justificação pela fé, tanto para o judeu quanto para o grego. E o interessante é que essa parte final aqui é uma citação do livro de Abacuque, Abacuque 2:4, ou seja, o tema está sendo retirado lá do Antigo Testamento. Por que os autores do Novo Testamento fazem questão de conectar-se ao Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento era a Bíblia deles. Eles estão usando a palavra de Deus. Era o comum para eles, né? Nós vamos olhar agora a carta aos Romanos e nós vamos nos surpreender com a quantidade de referências ao Antigo Testamento aqui. O que eles estão fazendo simplesmente é usando a Bíblia para escrever a Bíblia. Pastor Clacir, no verso primeiro que nós lemos aqui na introdução do programa de hoje, diz Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu acho tão interessante ele usar essas duas expressões. Ele é um servo, ele é um doulos, é um escravo, doulos, na verdade. Um escravo, né? Exato. E um apóstolo. Por que ele se apresenta com essa identidade dupla, servo e apóstolo? Toda a carta de Paulo, normalmente Paulo se apresenta como apóstolo. Se a gente lembrar que, especialmente quando a gente lê os primeiros capítulos de Atos, quem é chamado de apóstolo, aquele grupo dos 12 que conviveram com Jesus, seu ministério terrestre, Paulo agora em suas cartas ele reafirma constantemente que ele faz parte desse grupo. Em Romanos, Paulo não precisa fazer uma defesa do seu apostolado, apesar de se apresentar assim. Mas lá na Epístola aos Gálatas, que tem um tema semelhante à Epístola aos Romanos, Paulo faz uma extensa defesa do seu apostolado e a razão é simples. O ensino de Paulo, que ele vai agora destrinchar aqui em Romanos, muitas vezes era atacado não pelo seu conteúdo, mas por quem Paulo era. Quem é esse que não conviveu com Jesus? E se apresenta como apóstolo. Perseguia a igreja e agora aparece como apóstolo. Então, lá em Gálatas, para os romanos, Paulo não precisa fazer essa defesa. A gente entende que, pelo que está na carta, Paulo já era conhecido, apesar de ser conhecido da igreja, nunca tinha ido a Roma, mas as pessoas o conheciam. Mas em Gálatas, Paulo faz toda uma defesa do seu apostolado. Ele vai dizer, ele vai dizer assim, apóstolo não é quem foi chamado por Jesus Cristo para mandar a mensagem, pois aconteceu comigo. Ele relembra toda a história que é narrada em Atos, o encontro dele no caminho para Damasco e assim por diante. Então, Paulo faz questão de enfatizar que o que ele está apresentando, o que ele vai apresentar aqui em Romanos, não é uma ideia fora do ensino dos apóstolos. Ele, como apóstolo de Jesus Cristo, vai continuar pregando essa mensagem. E, ao mesmo tempo, Paulo agora se sente servo, não mais do judaísmo que ele defendia, não mais do farisaísmo, de qualquer outra pessoa. Paulo sente que o que ele está fazendo é um serviço ao próprio Jesus Cristo, que o chamou para ser apóstolo. Isso é muito importante. Você que nos acompanha, você é líder religioso na sua comunidade, você é um pastor, você é missionário, lembre de Romanos 1:1. Deus nos chamou para sermos os seus representantes, como apóstolos, como enviados para pregar o Evangelho. Mas não esqueça, assim como Paulo, nós somos servos de Deus, somos escravos de Jesus Cristo. Flávio, você mencionou o versículo 16 e você enfatizou que no versículo 17, Paulo faz uma citação ao Antigo Testamento. Sim. Na verdade, então, nós nos deparamos com uma carta que não tem uma mensagem, digamos assim, inovadora. Não. Pastor, observe bem, a própria introdução da carta já diz isso. O verso 2, capítulo 1, verso 2, ele diz assim,
o qual foi por Deus, esse evangelho, né, ele foi separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o evangelho que ele vai falar agora está vindo de onde? Lá das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento. Ele não está trazendo nada novo. E o curioso é que, inclusive, a palavra evangelho também não é nova, porque ela vai aparecer no livro de Isaías. Nós encontramos lá em Isaías 40, verso 9. Vamos ler esse texto? Que vai aparecer traduzido como boas novas. Isaías 40, 40, verso 9. Pode ler, por favor. Isaías, você está em casa com a Bíblia? Isaías 40, 9. Isso, diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre o monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, dize à cidade de Israel, eis aí o vosso Deus. Né? Nós sabemos que a tradução de evangelho é a palavra boas novas. Na Septuaginta vai aparecer evangelho aqui, como em Isaías 52, 7, em outras partes de Isaías. Então, mesmo a palavra evangelho não foi cunhada por Paulo, não foi criada por Paulo. Como a justiça de Deus, que também vai aparecer nos Salmos. Então, o conteúdo é veterotestamentário e a linguagem também é veterotestamentária. Placir, quer dizer que o apóstolo Paulo, ele faz questão de embasar todo o seu raciocínio teológico no Antigo Testamento. Com isso, ele demonstra o seu apreço, seu apego aos escritos já estabelecidos. A escritura. É interessantíssimo que Paulo, como apóstolo, ele recebeu a revelação de quem ele era, do chamado dele, direto de Jesus Cristo. Mas quando agora ele vai argumentar sobre o plano da salvação, não é essa credencial que ele apresenta, pura e simplesmente. Paulo vai dizer, eu vou falar para vocês qual é o plano da salvação de Deus. Ele já tinha anunciado aqui no Antigo Testamento. Para cada grande ponto que Paulo apresenta em Romanos, ele apoia o seu posicionamento com a escritura do Antigo Testamento. A gente vai ver depois, quando a gente falar sobre o capítulo 3, por exemplo, Paulo tem uma extensa série de citações do Antigo Testamento, porque antes parece que Paulo não está citando muito a Bíblia, apesar de ele fazer uma citação ou outra. Mas a conclusão que Paulo chega, quando ele chega em Romanos 3, verso 9, ele diz, eu só estou dizendo o que a Bíblia já tinha dito. Agora eu vou dizer para você, olha, ela dizia o seguinte, isso. Paulo está tão imerso nas Escrituras que ele não tem outra coisa para apelar quando ele vai fazer a exposição do Evangelho. Eu penso que aqui é uma das maiores lições que a carta aos Romanos dá para qualquer pregador da palavra de Deus que nós temos hoje. Seja ele pastor, seja ele líder de igreja, líder de um departamento, líder de uma comunidade religiosa. Paulo era quem era. Na história do cristianismo, quando a gente olha, Paulo é Paulo, né? O grande apóstolo do cristianismo. Mas Paulo, que era Paulo, ele não falava nada que não estivesse de acordo com a Escritura ou que não estivesse baseado na Escritura. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Paulo podia ter muitas ideias, mas Paulo escolheu contar as ideias de Deus, explicar as ideias de Deus e não as suas próprias. Pastor, Excelente. eu acho que isso daí, então, já nos dá uma forma de começar a entender Romanos. Ele não está em oposição ao Antigo Testamento. Correto. Romanos, então a justificação pela fé é algo que vem lá do Antigo Testamento. Sim. E o mais interessante, que muito que tem aqui em Romanos está baseado em Deuteronômio, que é o livro da lei. Então, a lei está em paralelo com a justificação pela fé. Então, quando nós começamos a estudar Romanos, nós já identificamos que aqui não está em oposição ao Antigo Testamento. Ao contrário, está baseado no Antigo Testamento. Muito bem lembrado disso aí. Agora, Flávio, qual é a perspectiva de Paulo no primeiro capítulo de Romanos a respeito daqueles que não conheciam o Deus do Antigo Testamento? O que ele tem a dizer sobre a condição humana de uma pessoa distante de Deus? Então, no capítulo 1, a partir do verso 18, então, ele vai apresentar a primeira situação dos gentios, daqueles que não conheciam a Deus. Apesar da natureza revelar parcialmente a Deus, eles não compreendiam exatamente a Deus e a própria natureza não consegue explicar completamente, senão a gente não precisava da palavra de Deus. Né? Nós vemos aqui, em alguns versos, ele vai descrever essas pessoas confundindo o Criador com a criatura, adorando a criatura no lugar do Criador, utilizando imagens ao invés de adorar o Criador. E, em resumo, essas pessoas aqui, elas estão saindo do plano de Deus.
do plano que nós vimos lá em Gênesis, a ideia de adorar ao Criador, que é anunciado lá em Gênesis 1:1, a ideia do casamento em Gênesis 2, do homem e da mulher. Então, esses que não conhecem a Deus, eles estão se afastando completamente do plano de Deus. A ponto de fazerem coisas que não são aprovadas, né? O Clacir, sabe o que eu estava pensando? Especialmente do versículo 18, né? Aqui que já foi... Dos versículos 26, 27... Eu acho que hoje Paulo teria sido taxado de intolerante. Você acha que Paulo foi intolerante ao sertão? Vamos fazer o seguinte, esse tema é importante, nós vamos retomá-lo no segundo bloco. No primeiro bloco do nosso programa de hoje, tratamos da introdução da Epístola aos Romanos. Nós vimos que o tema aqui em Romanos é a justificação pela fé. No próximo bloco, vamos tratar da condição daqueles que não estão com Deus e da condição daqueles que julgam estar com Deus. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando da Epístola de Paulo aos Romanos, esse livro extraordinário, onde Paulo faz teologia profunda, mas também trata de questões práticas do viver cristão. No primeiro bloco falamos a respeito do tema de Romanos e vimos que não é algo inovador, porque Paulo se baseia no Antigo Testamento que estava disponível a todos eles. Mas nós terminamos com uma pergunta a respeito do capítulo 1, versículos 26 e 27, onde Paulo é muito incisivo com a questão da identidade e do comportamento sexual. Eu perguntei para você se Paulo não teria sido taxado de intolerante. É possível que ele, como talvez ele tenha sido taxado de intolerante já nos seus dias, né? Por exemplo, a gente vê Paulo pregando no Areópago, lá em Atos, quando Paulo fala sobre um assunto que os filósofos gregos não gostavam, eles param Paulo e dizem, pare Paulo, isso aqui não é... Vamos falar, outro dia a gente fala sobre isso aqui. A grande questão é que Paulo não podia esconder a verdade do Evangelho. E é interessante esses versos que o senhor cita, pastor Adolfo. A partir do verso 26, Paulo começa com uma expressão, por causa disso. Então, o que quer que seja descrito nesses versos tem uma causa. Elas são como se fosse um sintoma de um problema anterior. Mas não é exatamente o problema. Não é o problema. Esse não é essa a questão. Claro que Paulo vai discutir aqui com base nos temas de Gênesis, com base nos temas de todo o Antigo Testamento, mas Paulo está dizendo, ó, como é que eu sei que foi isso que aconteceu? Que está registrado no verso 25, que é o verso anterior a esse. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, como o pastor Flávio falou, os gentios não tinham conhecimento de Deus como os judeus tinham, mas eles tinham algum conhecimento de Deus. O que era possível saber de Deus, Deus usou a natureza para ensinar, eu existo, eu sou divino, eu tenho o poder de criar. Só que ao invés de agora os gentios darem glória a Deus, eles deram glória às criaturas. E agora, tudo aquilo que nós adoramos, a tendência é que nós nos tornemos parecidos com essas coisas. Então, os gentios começaram a adorar a criatura em vez do Criador. A consequência lógica é ter comportamentos que não são os comportamentos que o Criador gostaria de ter, mas comportamentos da criatura. E não de qualquer criatura, de uma criatura pós-queda, de uma criatura que tem a sua mente infectada pelo pecado e não raciocina mais com base no conhecimento de Deus. E se for por isso, depois que Paulo fala isso, Paulo continua dando os sintomas. Paulo não fala só sobre a questão das práticas sexuais. Paulo fala da inconveniência, da malícia, da avareza, da maldade, do homicídio. Então, para Paulo, a gente teria que dizer assim, Paulo era intolerante com aqueles que gostam de bebida alcoólica. Paulo era intolerante com aqueles que acham que a coisa se resolve na força bruta. Porque está no mesmo contexto. Todas essas coisas são apenas sintomas de um problema maior. As pessoas tiveram contato, algum conhecimento de Deus, e ao invés de darem glória a Deus, ao invés de quererem estar perto de Deus, ao invés de terem um relacionamento com Deus, elas resolveram desviar o foco para a criatura, para suas próprias ideias, para suas próprias propensões pecaminosas. Pastor Flávio, você mencionou, e o texto aqui em Romanos
1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, se reconhecem desde o princípio, são percebidas por meio de coisas criadas. Mas, observando a natureza, eles não foram capazes de compreender plenamente Deus. Isso quer dizer que não é suficiente encontrar, não é possível encontrar plenamente Deus na natureza, nas coisas criadas? Precisamos de algo mais? Sim, com certeza. Por isso ele nos deu a palavra dele. Por exemplo, nós podemos perceber o amor de Deus na natureza, mas não todo o amor, porque a natureza não apresenta o plano da salvação. Correto. Nós podemos ver o cuidado de Deus, mas nós não podemos ver todo o cuidado de Deus por nós. Então, a natureza é um pálido retrato, ela aponta um pouco para o que Deus faz por nós, mas não está ali todas as informações das quais nós necessitamos. Essas nós vamos encontrar na palavra de Deus. Mesmo porque o salmista diz que a natureza revela a glória de Deus, mas sem palavras, né? Exatamente. E aqui nós temos a palavra, conhecimento cognitivo mesmo, informação que pode ser analisada. Ficou claro para nós qual é a condição humana, de acordo com Paulo, daqueles que não conhecem a Deus. Sim. E qual é a condição daqueles que conhecem a Deus? Agora vamos para o capítulo 2. Exatamente. Será que eles têm algum aspecto favorável em relação aos primeiros? Então, veja, quando nós começamos a observar, né, no primeiro momento parece que Paulo está contra os gentios. Sim. Mas quando a gente vai para o capítulo 2, nós percebemos que a situação dos judeus não é diferente. Eu queria citar só um verso Por favor. aqui. 2, verso 19. Romanos 2,19. Que ele vai descrever os judeus aqui. Vai dizer que estáis persuadidos de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? E aí ele vai continuar aqui o discurso, mas ele está mostrando que o judeu se achava melhor. É o guia dos cegos, é a luz para quem está em trevas, mas no final das contas, a situação dele era idêntica à situação do gentio, ou seja, ele também estava condenado, também estava em erro. Ele também não cumpria a lei. Classir, o que é muito curioso, porque você pode pensar assim, se o gentio que está distante de Deus, faz até sentido que ele não conheça plenamente a Deus. Mas e o povo que recebeu a sua revelação? Não se esperaria que ele tivesse mais consciência de Deus e se conduzisse de modo mais adequado? O que aconteceu? É interessante que Paulo tem duas respostas para essa pergunta. A primeira está antes da argumentação que o pastor Flávio colocou aqui. Paulo vai dizer aqui no iniciozinho do capítulo 2, Sim. Ele vai dizer, portanto, és indesculpável, homem, quando julgas... Já estamos no primeiro versículo ainda, né? No versículo 1. Quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Primeira coisa que Paulo está enfatizando, a hipocrisia. Ter um conhecimento intelectual da lei e não cumprir a lei. Paulo, inclusive, mais para frente, ele vai dizer assim, você repousa na lei, mas não cumpre a lei. O que aconteceu com o judeu típico? Eu tenho a lei de Deus, eu tenho a verdade. Isso é garantia da minha salvação. Se eu guardo, se eu não guardo, se isso mudou a minha vida ou não, não importa. Eu nasci no povo certo. Nosso povo recebeu a revelação. Nós temos a verdade. Portanto, não importa o que aconteça, isso aqui é só um desvio, isso aqui não tem problema, porque nós já temos a verdade. Então, não vai acontecer. Então, a grande ironia é que aqueles que tinham mais luz andavam mais nas trevas. Porque, apesar de terem luz, a luz não tinha modificado a vida deles. E é por isso que, depois dos versos que o pastor Flávio leu, nós temos aqui o verso 25, Paulo vai apelar ao sinal da circuncisão, que era outro aspecto étnico que os judeus se baseavam. Nós somos circuncidados. Então, nós temos a lei e nós somos circuncidados. Está garantido. Sinal moral ou sinal físico? Pronto. Nós somos garantidos da salvação. Aí Paulo vai dizer assim, no verso 25, Romanos 2, 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Uau. A gente, às vezes, não recebe tanto choque, porque a gente não é judeu. Mas note, o que Paulo está dizendo,
chamar alguém de incircunciso era uma ofensa, era um insulto. Você queria xingar alguém sendo judeu, você chamava de incircunciso. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Ora, você tem um sinal visível na sua carne, na sua pele, mas você não pratica a lei. Ou seja, você não foi circuncidado. Porque aí ele vai discutir. A circuncisão é do coração. Ter um conhecimento externo da lei, como se a lei de Deus estivesse aqui e você aqui, isso não muda nada. Se a circuncisão não for do coração, se a lei não for gravada no coração, se você não andar segundo essa luz, não adiantou nada. Você é tão transgressor quanto o gentio que não tem lei. O Clacir, com esse tipo de abordagem, Paulo incomodava muito? Muito, 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 muito. Porque a grande questão, o que Paulo vai tratar, a gente vai tratar depois, é que o que Paulo está querendo mostrar é que qualquer tentativa humana de querer estar bem com Deus, sem a graça de Deus, sem o Evangelho, não adianta absolutamente nada. Ô Flávio, quer dizer que pouco adianta ou nada adianta ter a verdade, ser depositário da verdade, mas não considerá-la na vida? Exatamente. O povo de Israel confundia estar na aliança com ser salvo. Então, por fazer parte da aliança, entendia que isso era garantia de salvação. E quem não estava, então, não seria salvo. Então, era simplesmente estar na aliança. Mas Paulo, como o pastor Clacir comentou, ele vai dizer aqui que a verdadeira circuncisão é a do coração, no verso 29 do capítulo 2. Uhum. E alguém pode dizer, bom, Paulo já está mudando alguma coisa aqui, porque circuncisão era na carne. Paulo está trazendo uma novidade. Não está trazendo uma novidade. Isso está lá em Deuteronômio 30, verso 6. Vamos ler esse texto. Lá no começo da aliança. Então, vamos para Deuteronômio 30, verso 6, só para a gente entender que não é uma novidade paulina que está aparecendo aqui. Esse aqui é o contexto da aliança. Deus está fazendo aliança com o povo de Israel. Né? E aqui em Deuteronômio 30, verso 6 diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas. Então veja, o que Paulo está fazendo é usando o quê? Deuteronômio, o livro da lei, para explicar como deve ser feita a justificação. Num livro que exalta a graça, né? Exatamente, Usa porque as duas coisas estão sempre juntas. Agora, ficou claro para nós e para o nosso amigo que nos acompanha que no capítulo 1, Paulo condena o gentio, ele está longe de Deus. No capítulo 2, ele condena o judeu que está próximo de Deus, mas não vive conforme a vontade de Deus. Qual que é a conclusão de Paulo em Romanos 3? É uma conclusão óbvia, né? Se os gentios que não são do povo de Deus são culpados, se os judeus que são o povo de Deus são culpados, nós podemos entender que todos são culpados, que é o que ele vai dizer no verso 23, aqui do capítulo 3. Podemos lê-lo? Sim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por que Paulo está sendo tão claro e está insistindo na ideia? No capítulo 1, gentio, você não está qualificado. No capítulo 2, judeu, você não está qualificado. O que Paulo está perseguindo, desqualificando todo mundo? Ele está colocando todo mundo no mesmo barco. Então, não importa. A questão não é nacionalidade. A questão não é de quem você é filho. A questão não é de onde você está. A questão é, você é culpado. E você não vai encontrar a solução por você mesmo. Esse é o recado de Paulo, que vai preparar para o próximo capítulo, que virá então a solução. Então, Paulo está construindo uma ideia aqui. Os capítulos, eles não estão soltos, nós podemos perceber isso. E junto com isso, fica claro que, antes, porque Paulo, a gente já discutiu aqui, que o tema de Paulo é o Evangelho. Isso. Mas as pessoas não vão entender o Evangelho, a não ser que elas entendam a situação que elas se encontram. Então, o que Paulo está querendo deixar claro é que o problema é mais sério do que se imagina. Então, Paulo começa com o gentio, porque a gente não tem tempo, mas se a gente analisar o capítulo 1, nós tínhamos gentios que também alegavam, mas eu faço coisas boas. Eu não sou também um libertino. Nós tínhamos esse tipo de gentio. Mas Paulo está dizendo, você ainda está perdido. O judeu, mais ainda. Você também está perdido. Então, o que Paulo faz é criar um cenário tão terrível que a pessoa entenda que a única coisa que pode solucionar o problema dela é o Evangelho. Então, no plano da salvação, e isso aqui tem uma implicação prática muito grande, nós só vamos adorar a Deus como Senhor e Salvador na medida que a gente
confrontado com quem Deus é, a gente entenda quem a gente é. Se a gente se achega a Deus achando que tem o mérito, porque a gente é cristão, porque a gente é dessa nacionalidade, porque a gente é dessa igreja, Senhor, eu sou cristão, eu frequento essa igreja, você tem que... Aqui estão minhas credenciais. Pronto. Você acabou de dizer que você não precisa de Deus, porque o que você precisava fazer, você já fez. Como é que Deus vai dar a sua graça para quem não sente a necessidade dele? Então, quanto mais perto nós estamos de Cristo e de Deus, mais a gente entende a nossa precariedade diante de Deus. Você está sugerindo, então, que a doutrina da salvação ficará mais clara se antes falarmos da doutrina do pecado? Exatamente. Porque um conceito raso do pecado me dá um conceito raso da salvação. A salvação, se o conceito do pecado é simples, a salvação é uma coisa simples. É uma coisa quase que supérflua, quase como uma coisa comum e banal. Mas quando eu entendo a complexidade do problema, aí eu entendo que o remédio tem que ser mais forte para solucioná-lo. Bom, por isso que Paulo faz questão de desqualificar todo mundo, inclusive a ele, né? Porque ele era judeu, né? Exatamente. Ô pastor, e observando aqui no capítulo 3, do 10 ao 18, o que tem aqui são só citações do Antigo Testamento. Sim. Ele está usando Salmos 14, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Provérbios 1, 16. Ele está descrevendo... Cita até Eclesiastes aqui, né? Exatamente. Todos como pecadores não é uma constatação dele, é bíblica. Uhum. Agora, tem um detalhe interessante que já vai aparecer aqui no capítulo 3, que Paulo é alguém inspirado, né? Isso a gente não tem dúvida, mas ele observa os detalhes. A partir aqui do capítulo 3, ele vai usar um recurso que são as perguntas retóricas. Sim. Ou seja, quando o assunto parece que vai dar a entender outra coisa, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. E responde de maneira clássica, de modo nenhum. Então, uma maneira interessante também de olhar Romanos é observar essas perguntas. Se a pergunta que ele está fazendo é o pensamento que você tem, confira se embaixo não está de modo nenhum. Parece que ele já anteviu isso. E aí, vamos pensar desse jeito? Então, por exemplo, no capítulo 3, verso 1, qual é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade? Aí ele vai descrevendo até o verso 3, né? E aí no 4 ele vai dizer, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito. Então, ele vai fazendo a pergunta. Aí no verso 9, por exemplo, que se conclui? Temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. E isso aqui vai passar os capítulos de Romanos. Pareceu um momento que alguém pode entender de maneira equivocada, vem a pergunta de Paulo e... Agora, de modo nenhum. Tudo isso preparando o terreno para o que vem no capítulo 4. Isso. Aí ele introduz Abraão, ele fala também de Davi, né? Uhum. Abraão como o mais ilustre dos patriarcas e Davi como o mais ilustre dos reis. Era necessário, então, deixar claro que ninguém está qualificado e que todos estão desqualificados? O médico precisa dizer para o doente que a situação é ruim e que ele tem que submeter a um tratamento? Essa é a lógica de Paulo. Quando eu entendo a gravidade do problema, eu entendo que a única solução é o remédio. Então, na prática médica, claro, com todo o cuidado, com todo o carinho, apesar de certas coisas não poderem ser ditas de qualquer maneira, mas se o meu paciente está diagnosticado com um câncer severo, eu não posso chegar para ele e dizer, olha, está tudo bem, você tem uma gripe, pode ir para casa, descansa, toma um analgésico e resolve. Porque ele vai fazer isso e não vai acontecer absolutamente nada. Agora, se eu disser para ele, olha, você tem essa situação, o tratamento é esse, vai ser cumprido, vai ser difícil, essas são as possibilidades, aí agora ele vai ter uma chance de que aquilo se reverta. Paulo não pode deixar o leitor com dúvida sobre sua situação, porque a mínima dúvida sobre a sua situação vai ter implicações em como ele vai entender o plano da salvação. Se em algum momento Paulo deixar na mente do leitor e daqueles que ouviam a leitura da carta aos Romanos, mas há uma possibilidade de eu fazer alguma coisa, tudo que Paulo teria dito depois teria caído por terra, invalidando o plano da salvação. Na sua igreja, estão pregando demais da graça? Estão falando muito da solução, mas não estão falando do porquê você precisa da solução?
é necessário saber da nossa condição, é o que Paulo faz. No próximo bloco, vamos aprofundar esse tema, resgatando a figura de Abraão. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando da Epístola de Paulo aos Romanos. Já ficou claro que ninguém está qualificado para a salvação. Todos nós precisamos desesperadamente de Deus, porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Para falar de salvação, para falar de graça, é necessário saber por que precisamos da salvação, por que precisamos da graça. É o que Paulo faz no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. E no capítulo 4, Flávio, sim, então ele entra de vez com o tema da justificação pela fé, não é isso? Exatamente. E o que ele vai usar para explicar a justificação pela fé? Bíblia. Ele vai usar o Antigo Testamento. Ele vai usar Gênesis, uma parte da Torá, da lei. Ele vai usar os Salmos, né? Aqui o Salmo 32, uma parte dos escritos. E ele vai terminar com uma alusão a Isaías 53, dos profetas. Ou seja, ele pega uma parte de cada das divisões do Antigo Testamento. É como se ele estivesse juntando todo o Antigo Testamento aqui para explicar. E vai usar o exemplo simples de Abraão. Abraão foi justificado quando? Antes de ser circuncidado. Então, Abraão foi justificado sendo incircunciso. Olha como esse exemplo prático de Paulo coloca a situação da circuncisão dentro da justificação pela fé. Ou Abraão não foi justificado naquele momento que a Bíblia diz que foi? Se ele foi, ele era incircunciso. Então, a justificação pode chegar aos incircuncisos, assim como aos circuncidados. Agora, por que a figura de Abraão e não outro? Abraão, ele é o principal patriarca, né? Nós vemos aqui depois Davi como o grande rei e depois Isaías como um grande profeta. Ele está escolhendo os heróis dos judeus para poder explicar aos judeus e também aos gentios, né? Agora, Cláudio, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai apresentar a questão do pecado e da justificação pela fé, e inclusive introduzindo a figura de Adão, né? Aqui o que Paulo vai fazer agora é o seguinte, ele usou o exemplo de Abraão, usou o exemplo de Davi, você não está satisfeito ainda, então vamos mais para trás, vamos começar com Adão. E é interessante que, conversando com o pastor Flávio, que foi quem me deu esse insight, eu achei maravilhoso, é que o que Paulo vai fazer aqui é explicar o que está acontecendo lá em Gênesis 3,15. Então, você tem a semente da mulher e a semente da serpente. Aí Paulo agora vai dizer o primeiro Adão e o segundo Adão. Então, aquele descendente que foi prometido, ele é que salva os descendentes da serpente. Porque no final, no fim de tudo, por causa da apresentação dos primeiros 3 capítulos, no final do frigir dos ovos, todos nós somos descendentes da serpente. Todos nós temos um problema sério com Deus. Mas aquele descendente apontado em Gênesis 3,15, Cristo, vem e resolve o problema. É por isso que Paulo, a partir do verso 12 de Romanos 5, ele vai fazer a contraposição. O que aconteceu por causa de Adão e o que acontece agora por causa de Cristo. Um verso apenas, o próprio verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Paulo continua. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir, Cristo. Todavia, não é assim como um dom gratuito de Deus, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais pela graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, apesar de haver uma grande controvérsia na história da teologia sobre pecado original, a interpretação que Agostinho dá dessa passagem, no frigir dos ovos, a ênfase de Paulo não é como é que a transmissão do pecado aconteceu. A grande ênfase de Paulo é, um homem pecou, todos ficaram sob o reino do pecado. Um homem morreu e todos agora podem ser salvos. Aquilo que Adão trouxe sobre a humanidade, Cristo desfez na cruz.
Então, por causa dele agora, nós podemos ser salvos. Eu queria dar uma tarefa para o nosso amigo que nos acompanha, porque esse capítulo aqui, o 5, é impressionante. É a justificação pela fé e paz com Deus. Eu queria fazer um desafio para você. E quem sabe você nos conta aí pelas redes sociais, pelos contatos que você tem do nosso programa, a sua descoberta. Você sabia que o capítulo 5, especialmente até o versículo 11, traz as consequências positivas da justificação? Podemos falar de pelo menos 5. Eu vou lhe dar uma dica. A primeira já está no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, temos reconciliação. Essa é uma consequência da justificação. Que tal você descobrir mais 4 ou 5? Faça isso, lendo Romanos 5, 1 a 11. Pastor, só um detalhe. Por favor. Inclusive, nessa perícope aí, do 1 ao 11, você tem a progressão da glória, né? Você começa no 2, gloriando na esperança, no 3, gloriando na tribulação, e no 11, gloriando em Deus. É verdade. Né? E na segunda parte aqui, nós vemos, mais ou menos aqui do 15 até o 21, os versos eles estão assim em oposição. O que Adão fez e o que Jesus fez. Isso. A gente pode fazer, eu acho que até um exercício interessante, verificar essas oposições. O que Paulo está fazendo é o seguinte, vamos esquecer essa conversa de ser descendente de Abraão. Abraão sai, só tem duas, não tem Abraão. Ou é Adão ou é Cristo. Ou você é descendente de Adão e sofre as consequências de Adão, ou você é descendente de Cristo e sofre as consequências de Cristo. E aí ele escolhe um patriarca universal, não um dos judeus. Exatamente, porque aí Adão representa toda a humanidade. Toda a humanidade. Agora, Flávio, depois de ser justificado, capítulo 5, o que deve acontecer na nossa vida, capítulo 6? Então, o capítulo 6 agora vai falar sobre a santificação, mas a santificação ainda continua o tema da justificação pela fé, não é uma coisa separada. Então, o capítulo 6 ele vai trabalhar a importância do você morrer e ressuscitar, no sentido do batismo, de novidade de vida, da luta contra o pecado. E é interessante que a segunda parte do capítulo 6, você vai ter uma discussão entre, a palavra doulos vai aparecer de novo, e é o contraste entre ser escravo de Deus e escravo do pecado. Na tradução vai botar servo de Deus e escravo do pecado, porque parece que ser escravo de Deus é uma coisa muito forte. Muito forte. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, a escravidão de Deus é a maior das liberdades. Por quê? E a liberdade do pecado é a maior das escravidões. Mas por que eu posso ser livre sendo escravo de Deus? Porque você está escolhendo fazer o certo. Quando você é livre do pecado, você é livre para escolher. Não é para você fazer o que você quiser. Você é livre ou para escolher seguir a Deus ou seguir o pecado. Só que quando você escolhe servir a Deus, Deus não é um Deus caprichoso que faz com que você faça determinadas coisas só pelo gosto dele. É porque é o seu bem, é porque é o melhor, é o que vai te dar saúde, é o que vai te dar felicidade. E o que é liberdade? Liberdade é você ter saúde, ter felicidade, ter um companheirismo com outros, amizade, né? Então, esse servir a Deus vai te proporcionar todas essas coisas que, de fato, é a verdadeira liberdade. É a liberdade do pecado no final. Né? Quer dizer que quando eu me submeto como escravo de Deus, ele me abre toda uma possibilidade de absoluta e total felicidade. Exatamente. E quando eu acho que eu estou livre por causa do pecado, é só tristeza. Na verdade, eu viro um escravo mesmo, né? Escravo. Pense numa pessoa que toma más decisões, né? Fica refém depois de todo o resultado daquilo que fez. Clacir, então, depois da justificação, nós andamos num processo de santidade, de santificação. Quais são os desafios que o cristão encontra no caminho da santificação, ao se relacionar com a lei? Isso já estamos no capítulo 7. 7, exato. E aqui é importante a gente parar, porque a gente já está se encaminhando para o ápice. É aquilo que o pastor Flávio diz, a lógica de Paulo. Esse panorama que a gente está estudando aqui no livro de Romanos é justamente para entender que não dá para estudar Romanos pensando os versos. Então, Paulo tem um tema, é o Evangelho. Ele quer mostrar o Evangelho. Como é que ele vai fazer isso? Qual é a situação daqueles que não conheciam a Deus como os judeus conheciam? Capítulo 1. Qual é a situação dos judeus que conheciam a Deus? Capítulo 2. Qual é a situação de todo mundo no final? Capítulo 3. Qual é a solução? Capítulo 4. Qual é a grande solução? Capítulo 5. Em Cristo. Por que nós somos perdoados do pecado? Vamos ver de qualquer jeito? Capítulo 6. Não, a lei ainda tem o seu papel de estilo de vida, mostrar o caminho certo. E aí agora nós chegamos no capítulo 7. Mas não é isso que acontece.
Parece que quando a gente agora quer fazer o que deve fazer, há uma luta, há uma discórdia. Você quer fazer a lei de Deus e não consegue. E praticar a lei de Deus e não consegue. Então, quando Paulo vai agora discutir, é justamente isso. Especialmente aqui no verso 7, só para pegar uma das questões. Ora, se eu fico comparando minha vida com a lei, o que resta é que a lei só vai me dizer que eu sou pecador. Então, a lei deve ser uma coisa muito pecaminosa. É por isso que Paulo vai fazer a pergunta retórica que Flávio falou aqui. Que diremos, pois? É a lei pecado? Já que a lei fala tanto sobre o pecado, mostra tanto o pecado, quer dizer que ela é o próprio pecado? Aí, Paulo, de modo nenhum. Não pense assim que você está indo para o caminho errado. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então... Paulo faz uma defesa da lei, né? Ele Exato. diz que o mandamento é santo, justo e bom. Santo, justo e bom. O problema não está na lei. O problema está comigo. Quando eu comparo minha vida com a lei, eu descubro que eu não atinjo o padrão. É por isso que a lei é tão importante na vida do cristão. Porque na proporção em que eu comparo minha vida com a lei, eu entendo porque eu preciso de Cristo. A gente volta, é como se dia a dia a gente voltasse à situação dos capítulos 1, 2 e 3. Constantemente ser lembrado de quem nós realmente somos, para constantemente buscar a Cristo por quem Ele verdadeiramente é. Agora, o interessante é que ele escolhe um pecado que não é ato. Uhum. Não cobiçarás. Porque Ele está querendo mostrar o que é o pecado. está no coração, né? Exatamente. Tanto que no verso 9 ele diz assim, outrora sem lei eu vivia. Como é que ele vivia sem lei se ele era fariseu? Ele não tinha toda a compreensão da lei. Quando ele começa a compreender toda a extensão da lei, aí ele que se achava tranquilo como fariseu, ele se sente culpado. Então ele está mostrando a amplitude da lei. A lei é muito mais do que ele achava que era só guardar a lei, ato, fazer uma outra coisinha e estava resolvido o problema. Mas agora o pecado ficou escancarado para ele. Agora ele compreende exatamente o que é a lei. Né? Flávio, no verso 15 diz assim, 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele está falando da humanidade ou está falando de uma luta pessoal? Bom, eu entendo que ele está falando dele mesmo, porque o verbo está na primeira pessoa, né? Ele está dizendo da luta dele. E nós podemos até estranhar um pouco, né? Mas Paulo tinha essa luta. Nós não temos. Isso aqui não é para justificar o pecado, para dizer, não, tudo bem, ele tinha, eu tenho, a vida é assim mesmo, o cristão tem a luta. Ele está dizendo que a luta é de todos. Todos nós temos. Inclusive dele, que é um apóstolo. Exatamente. Eu acho que, na verdade, isso mostra o quão perto de Cristo Paulo estava. A ponto de ter essa percepção. De ter essa percepção, que é uma luta dentro de mim. Eu quero fazer o certo, mas não consigo. Eu penso que um dos maiores perigos espirituais que nós temos é quando a gente chega a um ponto na vida cristã que a gente acha, não, pronto, já cheguei onde tinha que chegar, já descobri tudo o que eu precisava descobrir, já todas as leis que eu conheço eu cumpro, eu já sei a vontade de Deus, pronto, agora eu estou bem. Paulo, que era Paulo, que teve um encontro pessoal com Cristo, ele não pensava assim, porque quanto mais ele andava com Cristo, mais ele comparava a sua vida com mais ele tinha que, eu preciso de Cristo. Agora, ele termina o capítulo 7 no auge do desespero. Verso 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos agora para o 8. Qual é o segredo da vitória de quem tem esta percepção de quem é? Um pecador? Um desventurado? Paulo, no último verso do capítulo 7, ele já diz, mas a grande conclusão está no capítulo 8, verso 1. Sim. Paulo diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que é justamente a resposta do grito desesperado dele no final do capítulo 7. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo não consegue. Ele acabou de descrever a luta com o pecado. Então, qual é a solução que Paulo encontra? Descanse em Cristo. Aquele que está em Cristo, agora não tem mais condenação. Aquele que repousa em Cristo, a condenação não atinge, porque agora a vida de Cristo é a sua vida. Cristo vai andar com você para transformar você até o dia que Ele vai transformar você
completamente. E aí Paulo vai introduzir o agente, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E agora toda a discussão de Paulo no capítulo 8 é a vida no Espírito. Andar no Espírito é que dá para a gente o descanso da salvação. Esse capítulo 8 é extraordinário, né? E, inclusive no verso 15, agora 15. vai mudar, porque olha só, porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, no 6 estava falando sobre ser escravo de Deus, e aqui está dizendo que você é filho, é herdeiro, você está ligado diretamente a Deus. É um escravo diferente. Deixa eu falar com o nosso amigo telespectador, nosso amigo, nossa amiga. No bloco anterior, no capítulo 5, eu fiz um desafio para você, lembra? De você encontrar as consequências da justificação. Eu mencionei uma, mas nós temos aí no capítulo 5, versos 1 a 11, pelo menos 5. Queria que você lesse com calma, com atenção e descobrisse as outras 4. Eu tenho uma segunda tarefa para você, você que nos acompanha. O capítulo 8, lendo o capítulo 8 inteiro, eu encontrei mais de 20 bênçãos da salvação. Por isso que o capítulo 8 é extraordinário. Eu desafio que você encontre. Pode ser? Romanos 8, encontre pelo menos 21, 22 bênçãos da salvação. Por isso que o capítulo 8 é a resposta ao grito desesperado de Paulo, né? Muito bem, nós temos o tempo, está realmente terminando. Eu queria que você, numa frase curta, resumisse a bênção da Epístola de Paulo aos Romanos. Uma frase curta, uma frase de Twitter, assim. Nós somos culpados, mas Deus pode nos salvar. A justificação está à nossa disposição. Não há nada que nós podemos fazer, mas Deus pode fazer tudo. Amém. Clacir. Eu acho, para mim, o verso que mata a charada é o verso 33 do capítulo 8. Sim. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não somos nós que nos justificamos. Não tem, olhando para a gente, não tem nada. Mas Deus pode justificar. Então, agora nós não temos mais condenação. A gente só tem alegria, bênção, paz, tranquilidade em Cristo. Então, quer dizer, Flávio, que a leitura de Romanos, a compreensão de Romanos 1 a 8 é essencial no processo de salvação. Com certeza. E nós precisamos ler tudo, né? Hoje não deu tempo de nós irmos adiante, né? O 9 a 11 vai falar sobre os judeus, a salvação e o plano de Deus para os judeus, mas e todo Israel, que são judeus e gentios juntos, né? E do 12 ao 16 nós vamos ter a prática, né? Não deu tempo de se falar sobre tudo, mas o livro de Romanos ele deve ser lido do início ao final. Nós vemos a lógica de Paulo, né? Muito obrigado, Flávio, por sua presença conosco nesse estudo tão importante. Obrigado, Clacir. Obrigado você que nos acompanhou. Tratamos o livro de Romanos. É muito bom estudar a palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Até o nosso próximo programa, Teólogos.